aberto, tá? Lembrando que a gente vai fazendo a leitura e à medida que a gente vai lendo, a gente vai compartilhando ideias, experiências, tá? É só para não perder o costume. A gente está lendo o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos e a gente já está no capítulo 10. Mas sempre no início a gente faz aí um resuminho, né? A gente relembra alguns pontos do capítulo anterior, do último capítulo que a gente leu. O último capítulo que a gente leu foi o capítulo que fala de causa e efeito, onde algumas pessoas do grupo, né, Patrícia, tá? Eles narraram como foi a desencarnação deles, como foi, né, como foi a última existência deles e como estava sendo agora, como isso refletiu no agora. Isso até que o título é Causa e Efeito, né? Vocês lembram de algum ponto aí desse capítulo 9? Algum ponto interessante que chamou a atenção de vocês? Deixa eu ver aqui. É interessante que ele começa a falar que somos herança de nós mesmos, né? Vocês entendem o que isso quer dizer? Que somos herança de nós mesmos? O que é que vocês acham dessa frase? Acho que foi a frase que mais me marcou nesse capítulo aí. Eu mesmo não sei o que é. A herança. Uma herança é o quê? Uma herança é quem morre que deixa uma casa para outra. E é aquilo que fica, né? Aí ele diz: nós somos heranças de nós mesmos. Quer dizer, ao longo das existências, a gente vai herdando aquilo que a gente foi em todas essas existências e o que a gente faz nessa última, né? O que vocês acham? Beto, Dona Ana, Cecília. Por que somos heranças de nós mesmos? Somos o que Eu construímos. acredito que nós somos continuidade da nossa vida passada, né? Isso. E a cada existência, o que é que acontece com a gente? A gente, eu não sei se eu estou certa, mas eu vejo assim, que o que nós somos hoje é continuidade do que nós fomos antes. Só precisamos nos melhorar. Né? Isso. A cada dia, melhor, a gente orar, vigiar a cada um de nós e procurar nos melhorar, porque com certeza nosso passado, nossas falhas, nessa da agora a gente precisa melhorar para a próxima ser melhor do que essa. Isso aí. Então a cada encarnação a gente vai construindo, né? A gente vai crescendo, Eu penso assim, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. E à medida que a gente vai encarnando, reencarnando, a gente vai tendo essa herança, né? Que é o que fica de nós mesmos. Tudo aquilo que a gente evoluiu, tudo aquilo que a gente é. A gente vai aprendendo ao longo das existências. A gente vai melhorando, evoluindo ao longo de cada encarnação. Então, por isso que a gente tem que, como vocês falaram, orar, vigiar, buscar, fazer. Não entendeu, estuda de novo até aprender. Procura entender se aprendeu mesmo, para acumular esse conhecimento, acumular essa evolução para essa encarnação e para a próxima, quem sabe, né? Porque somos herança de nós mesmos. Aquilo que a gente vai aprendendo vai ficando para nós mesmos. A gente vai evoluindo. Então esse capítulo ele falou muito disso, esse capítulo 9, causa e efeito. Então cada um narrou como foi que desencarnou, como foi a vida, o que alguns pontos, né, que aconteceram, principalmente aquele que mais marcou cada um. E um ponto importante que eu achei aqui também foi que eles falaram da importância de aprender pelo amor, mas que muitos, inclusive a gente, né, normalmente acaba
pela dor, né? E aí a importância de orar, vigiar, de se cuidar para não aprender somente pela dor. Precisamos aprender por amor, mas ainda está meio difícil, ainda está longe. Para mim mesmo, meu Deus, preciso melhorar muito. Isso aí, a gente toma consciência do que precisa melhorar e busca uma forma de fazer isso, né? Enquanto a gente tem consciência, não esperar a dor vir para aprender. Mas se a gente tem consciência de que precisa melhorar algo, o ideal é que a gente busque uma forma de conseguir isso, né? Mas vamos lá. Então a gente continua aqui. Pronto, entrando aqui no capítulo 10. O 9 foi causa e efeito, o 10 é ação e reação. Engraçado que os títulos são bem sugestivos, né? Bem claros, assim, ação e reação. Vamos lá, começando. Daqui a pouco a gente dá outra paradinha. Não tivemos muito trabalho na aula prática. Lembrando que o livro está sendo narrado por Patrícia, né? Então não tivemos muito trabalho na aula prática. Realizamos tudo com pouca ajuda. Dona Isaura explicou. Tenho aqui algumas fichas de pessoas encarnadas que levarei para a crosta. Iremos vê-las e, pelas suas fichas, saber qual é a ação que desencadeou a reação presente. Deixo claro que nada há de curiosidade. Isso é feito para que possam aprender com exemplos verdadeiros. Viemos para a terra de Aeróbus, deixando-o num posto de socorro. Todos juntos fomos ver as pessoas que íamos estudar. Vimos um homem com 40 anos aproximadamente. Era alegre, um deficiente mental. Conversava sentindo-se muito importante. Às vezes andava com seu cavalo de pau, vendo-se em cima de um garboso cavalo. Tocava uma violinha de brinquedo e cantava canções que ninguém entendia. Andava pelas ruas e algumas pessoas o ajudavam, outras mais por brincadeira o contrariavam, deixando-o nervoso. Às vezes corria atrás das pessoas que mexiam com ele. Sofria de epilepsia, que, com os ataques, fazia-o cair e debater-se, deixando-o machucado. Gente, está dando para ouvir tranquilo ou ainda está com interferência? Oi, Márcia, tu tá me ouvindo? Tô. Alguém ligou aqui pra mim e ficou só encontre seus amigos. Eu faço o que aqui? Aí tem voltar no zap. Aí eu cliquei em cima, mas não foi. A senhora pode fechar e entrar de novo. E clicar de novo no link que eu libero para a senhora entrar. Pode fechar tudo aí e clicar de novo no link do zap. Tá bom. Eu não consigo mais mexer. Vamos lá. Assim que ela entrar, eu libero aqui. Continua ouvindo, dona Gia? Tô ouvindo. Pronto, então eu vou continuar. Então, esse irmão, disse Dona Isaura, já foi obsedado. Com o passar dos anos, os espíritos que o acompanhavam acabaram por desistir da vingança. Tudo o que sente é reflexo dos erros do passado. Nessa encarnação, é bem cuidado pela mãe, que por doenças sofre muito também. São muito pobres, passam por muitas necessidades. Ele, na existência anterior, era um senhor de escravos, dessa região mesmo. Foi casado e sua ex-mulher é agora sua mãe. Foram orgulhosos e cometeram muitas maldades. Para sustentar o luxo, deixavam os escravos quase sem roupas e com pouco alimento. Se outrora cavalgava sobre bonitos cavalos, agora anda com o seu cavalo de pau. Outrora ia a saraus, onde cantava e tocava, enquanto seus escravos gemiam em sofrimento.
Agora é ridicularizado enquanto dança e canta pelas ruas. Mas ele sofre. Seu espírito orgulhoso aprende num corpo deficiente, sem saúde, sofrendo ataques que o deixam caído pelas ruas. Temos face nele e na mãe. Essa senhora, nessa encarnação, sofre com humildade e oramos por eles. Vimos um mudo, também deficiente mental, que andava perambulando pelas ruas da cidade. Estava a sentir a reação de uma vida anterior de caluniador e intriguista. Desencarnado, teve o remorso destrutivo que danificou as suas cordas vocais e o cérebro físico. Abusou da inteligência para prejudicar muitas pessoas. Estava inquieto, tinha dores no abdômen. Fizemos um círculo de oração. Ele se acalmou, emocionou-se e chorou. Frederico elucidou-nos. Ele sente as emanações de carinho, pois percebeu bem nossos fluidos. Que seus sofrimentos sejam a aprendizagem de que necessita. Que ele aprenda para não mais errar. Vimos um aleijado numa cadeira de rodas. Esse irmão era revoltado, e a revolta que sentia gerava nuvens escuras em sua volta. Era mal-humorado e invejoso. Dispersamos as nuvens escuras com passes e tentamos dar-lhe pensamentos otimistas. As nuvens sumiram, mas sabíamos que ele logo as criaria novamente. Vimos seu passado. Na existência anterior, ele fora casado com uma viúva rica que tinha um filho. Sua esposa tinha um irmão solteiro, que ia deixar fortuna para o sobrinho, que fosse o melhor peão. O casal teve mais filhos, e ele queria que a fortuna do cunhado fosse para um dos seus filhos e não para o enteado, como tudo indicava. Planejou um acidente. Ao saber que o enteado ia montar um cavalo bravo, cortou o arreio e ficou o observando. O animal derrubou o mocinho, que ficou inconsciente. Vendo que nada sofrera, pegou um pau e quebrou as 2 pernas dele. Naquele tempo, não havia recursos que há hoje, e a medicina não pôde recuperar as pernas dele. Ficou aleijado e não pôde mais montar. Um dos filhos dele acabou recebendo a fortuna, e agora nessa encarnação, ainda menino, sofreu um acidente e teve as pernas amputadas, deixando-o nesta cadeira. Na revolta, resgata seu karma, quis saber Ivo. Aquele que se revolta não aproveita o sofrimento como preciosa lição. Sofre, às vezes mais, resgata. A diferença do bem sofrer e mal sofrer é a aceitação e a compreensão do sofrimento. Aceitando o sofrimento, ao desencarnar, é socorrido logo está bem. E logo está bem. Desencarnando revoltado, não terá o socorro, continuará sofrendo até se tornar humilde, respondeu Frederico. A revolta faz mal a ele mesmo, faz com que seja desagradável, seja uma pessoa que os outros não gostam de ter no seu convívio. Ele se amargura e sofre mais. Agora só um pouquinho aqui. Lembrando que esse capítulo está falando de ação e reação. A gente falou aqui de 3 casos, não foi? Foram 3 casos em que ele mostrou a ação e a reação. Foi o que vocês acharam até o momento? Esse irmão que quebrou as pernas, o que foi que vocês acharam? Que teve as pernas quebradas, né? E aí, pessoal, tá todo mundo aqui ainda ou deixa eu ver? Tá. Boa tarde. Oi, Quitéria, tudo bom? Vamos lá, gente, comentando, né? A gente lê, mas comenta também. Foi o que vocês acharam da leitura até agora? Porque eu achei que as pessoas acham que só tem essa vida, que morreu, acabou, então vamos fazer, né, aprontar e não tem cobrança. Aí quando chega do outro lado tem a surpresa, né? Com certeza. Olha o caso do irmão que era senhor, né? Tinha vários escravos. Olha o que ele fazia com os escravos.
E olhe como ele acabou reencarnando. Aí a gente Porque na escravidão, por que será? os senhores de engenho, eles pegavam, davam lavagem melhor para os porcos do que para os escravos. Exato. E aí depois, quando ele reencarnou, o que foi que aconteceu com ele? E, né, passar a prova dele. Exatamente. E a prova, você vê, né, como são as coisas. Antes ele era senhor de escravos, aí vivia sob vários cavalos maravilhosos, né, cavalgando, dando ordens, chicoteando. Nessa encarnação, ele sofre de uma doença, ele não tem cavalos maravilhosos, mas na mente dele, ele ainda cavalga, né? Ele tem um cavalo de pau, mas ele se enxerga como se tivesse em um cavalo. Quer dizer, esse espírito ele ainda não tem a consciência de todo o problema que teve, de tudo que foi gerado e do porquê dele estar passando por isso agora. Ele negava comida, agora, ó como ele está. Por isso que a gente vem consciente, porque a gente não tinha condição de aceitar, né? Sabendo. E já pensou se a gente lembrasse disso, que a gente fez? Podia a gente se revoltar mais ainda. Com certeza. E a ideia é que a gente aprenda, né? Esse senhor aqui mesmo, que ele queria que a fortuna fosse para os filhos, né? Para os filhos, para os sobrinhos, não lembro. E aí acabou tramando um acidente. O rapazinho caiu do cavalo, mas não teve problema, né? Ele foi lá e quebrou as pernas. Para que o cara, para que ele não recebesse lá a fortuna. Nessa encarnação ele veio aleijado das duas pernas. O mal que ele infligiu, ele acabou. Claro que cada caso é um caso, né, gente? Mas eu tô reforçando aqui, porque a ideia é a gente ler, ouvir, né? E a gente discutir sobre isso. Então todo mundo entende o que está passando aqui sobre ação e reação em relação a cada reencarnação. Aos exemplos que o grupo aqui de Patrícia, que está conhecendo lá as colônias, né, está aprendendo sobre tudo no mundo espiritual, nesse momento agora aprendendo sobre a ação e reação. Então está todo mundo entendendo isso que está sendo passado? É muito bacana a gente refletir nisso, né? E principalmente trazer isso pra gente. Você faz, né? Você pratica o bem fica para você. Exatamente. O mal vem. Às vezes nessa encarnação não deu tempo, então tem que reencarnar e voltar para resgatar. Exatamente. E refletir o que eu estou fazendo para mim e principalmente para o outro. Nessa encarnação, né? Claro que a gente não vai lembrar tudo que veio de encarnações passadas, mas principalmente nessa encarnação. Quais estão sendo as minhas ações? Como eu estou agindo? Em relação a mim, em relação ao outro? Como a gente está estudando e tá, a gente também tem que perguntar. E se eu tiver a oportunidade de reencarnar, como é que eu quero estar? Eu quero estar pior, eu quero estar pior. Tem que aprender, né? Você falou de perguntar. A pergunta que Ivo fez aqui. Na revolta, resgata-se o karma? Ó, aí ele já falou de revolta. A gente já está falando de você aprender. Até um capítulo do Evangelho que fala isso, né? Você aprender a sofrer. A paciência, a resignação. Então, a importância de você se resignar, de você buscar ser melhor a cada encarnação. E a revolta, na revolta você sofre, a ideia é você aprender com esse sofrimento, né? Mas a gente não precisa aprender só com o sofrimento. Então vamos nos observar, vamos avaliar, refletir aí bem como é que está a nossa vida, bem como é que estão as nossas ações para com todos, né? Para sair dessa encarnação melhor do que a gente chegou. Mas vamos mais um pouquinho aqui. E a cada parte da leitura, gente, reflete aí pra gente conversar um pouquinho mais, tá?
Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Próximo caso. Vimos um casal de cegos. Ser cego não é fácil. Basta fechar bem os olhos e pensar que ficaremos por muito tempo assim. Cada um deles tinha ações diferentes para estar sofrendo essa reação. Ela, por ciúmes, mandara cegar uma pessoa. Na existência anterior, ordenou a 2 capangas que sequestrassem uma jovem rival, passassem veneno em seus olhos e a abandonassem na floresta. A jovem teve a visão quase toda danificada. Quando o mandante do crime desencarnou, sentiu remorso, que a fez ficar cega. Reencarnou e trouxe para a matéria os olhos sem vida. Já ele é cego e inteligente, é espírito que quer evoluir. Ao recordar, desencarnado de seu passado, de suas existências anteriores, viu que há muito tempo fora um general que mandara cegar os vencidos. Isso o chocou de tal forma que quis vir nessa encarnação cego para não sentir mais remorso. Os 2 trabalham para viver, e é ele quem a sustenta com otimismo e fé. Ele não poderia cuidar de pessoas cegas, ajudá-las, em vez de reencarnar cego? Luísa perguntou. A escolha foi dele, respondeu Raimundo. Temos o livre-arbítrio. Talvez tenha temido falhar. Pode-se, desencarnado, fazer planos de ajudar pessoas cegas. Para quem é encarnado, muda-se muito, porque as ilusões da matéria fazem quase sempre esquecer os propósitos. Muitos falham, desencarnados, fazem muitos planos, mas a maioria volta ao plano espiritual falida. Ao ver as pessoas, dávamos passes, alegrando-as, fazendo-as sentir-se melhor. Fomos visitar uma escola de deficientes mentais. Um número grande de crianças ali estava. 3 delas estavam obsedadas. Primeiramente acertamos e nos tornamos visíveis para os obsessores. Com delicadeza, tentamos convencê-los a acompanhar-nos, deixando as suas vítimas. 2 espíritos que estavam com uma menina nos ouviram atenciosos, e foi com alívio que escutamos que iriam conosco, pois estavam cansados de sofrer e a vingança não os interessava mais. Nós os levamos para o posto de um centro espírita, onde, na próxima reunião, seriam doutrinados e levados para uma escola na colônia. No segundo caso, o obsessor nos olhou desconfiado. Conversou pouco. Prometeu pensar em nossa proposta e saiu do local. Havia uma criança obsediada que era influenciada por 2 espíritos. Os 3 estavam entrelaçados. Os obsessores nos escutaram de forma confusa, não chegando a nos entender. Raimundo disse: não podemos no momento fazer nada, mas esse local é visitado sempre por socorristas que darão atenção especial a estes 3, que por erros comuns estão entrelaçados no ódio. Como estão? Se afastarmos um dos desencarnados, a criança corre o risco de desencarnação. Ela é novata na escola. Acredito que logo os socorristas conseguirão orientar estes desencarnados e levá-los para um socorro. São muitas as más ações que levam os espíritos a reencarnar com deficiências mentais. É raro, mas há espírito que, por determinado objetivo, reencarna deficiente sem ser pela reação negativa. Ali estavam espíritos que abusaram da inteligência. Outros danificaram o cérebro com tóxicos e álcool. Outros cometeram suicídio. Alguns praticaram tantos erros e o remorso destrutivo fez com que deformassem o cérebro perispiritual, trazendo para o corpo essa deformidade ao reencarnar. Aproximamo-nos de um menino com deficiência bem acentuada. Ele fora rico, filho mais velho, e tinha uma irmã. Era adolescente quando o pai desencarnou, deixando a mãe nova e muito bonita. Estava com 17 anos, quando a sua mãe começou a interessar-se por outro homem. Ele passou a seguir a mãe e escutou-a conversando com o namorado. Descobriu que iam se casar e que ela estava grávida. Não querendo que a mãe se casasse e
que ainda tivesse mais filhos para repartir a herança, planejou o crime. Matou a mãe com uma faca e fez a culpa cair sobre o ex-escravo que trabalhava na fazenda. Nessa época, já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxicos na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. Irmã perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou, como vocês agora veem, centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seu sorriso simples, seus modos frágeis, fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso, passamos-lhes alegria. Nada é eterno, e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem, e eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Todos os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se souberem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, e que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Vou parar um pouquinho aqui. O que é que vocês acham, gente? Dá para reencarnar cego, surdo ou mudo? Maria leitura, só para a gente conversar. Em cada pergunta aqui a gente conversa um pouquinho. Dá para reencarnar cego, surdo? Pode até pedir, né? Aí tem até pessoas que nascem. Agora, eles vão ver se a pessoa tem condição de passar por esses processos todos. Vai ter uma análise, né? Analisar. E aí, Eu acho. mas o que acham? Dá para reencarnar cego, surdo ou mudo? Aí, nessa encarnação, faz essas coisas todas. Quando reencarna, não lembra mais de nada, não faz nem a metade do que era para fazer, porque não vai lembrar. Se procurar fazer um estudo e ir para o espiritismo, assim, pode até, mas se for esse que não acredita em nada, como é que vai saber para se melhorar? Vai continuar a mesma coisa. Isso, aí vamos vendo as perguntas e já vendo a resposta. Na verdade, antes de ler aqui, como a gente viu aqui, né, ação e reação. Então, dependendo do que cada um fez ao longo das suas encarnações, né, às vezes se nasce com um determinado tipo de deficiência para você aprender, passar por aquela situação e, como falou, né, ação e reação. É mais ou menos, esqueci o termo que usam, mas, por exemplo, o caso do rapaz mesmo, que mandou quebrar as 2 pernas. Eu cito esse exemplo porque é bem prático, né? Ele mandou quebrar as 2 pernas para que o outro não tivesse condições de seguir lá, de obter a herança, né? Aí,
quando esse que mandou, que foi lá e quebrou as duas pernas, né, do outro, quando ele reencarnou com as duas pernas amputadas para ele passar por uma determinada situação e ver como aquilo mexe, né, como aquilo é ruim. Então, na pergunta aqui, pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Poder pode. Como a gente viu ao longo da leitura aqui, ou você reencarna com uma determinada deficiência porque você causou algo nas encarnações anteriores, ou pode ser, você pode pedir para vir com uma determinada deficiência para você se pôr à prova em relação àquilo. Então eu posso pedir, claro que como vocês falaram, tem todo o planejamento, tem todo o estudo, tem toda uma verificação, mas essa deficiência pode vir como um teste para que eu aprenda algo, ou para que eu mostre que eu aprendi algo. Então, continuando aqui, ele responde: sim, pode pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe a orientação e, se quiser, assim mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Então pode sim, é avaliada a situação, né? Até porque o importante é vir, no caso que for permitido, né? Vir, passar por aquilo e realmente aprender e evoluir. Mas a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente, ao entrar aí ao nascer de novo, por assim dizer, né? Muitos falam assim, a gente esquece tudo que foi antes e pelo livre-arbítrio, pelo dia a dia da gente, né? Por todas as situações que a gente passa ao longo do nosso crescimento nessa encarnação, a gente acaba se desviando um pouquinho do propósito, né? Que a gente teve ao reencarnar. Pode acontecer por conta do livre-arbítrio e por N casos. Mas a ideia é que a gente venha, aprenda, exercite e continue evoluindo. Então, por isso que é estudado, verificada a possibilidade, verificado se aquele espírito tem condições de vir com aquela deficiência e ainda assim evoluir. Aí, eu lembrei muito do filme Nosso Lar 2, que tem uns casos desses, né? E alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Me faz lembrar de uma pessoa que tinha na rodoviária em Salvador, que ela vivia se arrastando em cima de um pedaço de... Era plástico, era alguma coisa assim, que ele ficava se arrastando. E aí a gente passando, eu vi uma pessoa dizer: oh meu Deus, coitado dele. Aí ele parou e fez assim: não diga coitado comigo, porque você não sabe do meu passado o que foi que eu fiz. Tá vendo? Precisa Então, de mais nada dele, né? Ele já tinha esse entendimento, né? De que nada aqui é o acaso, né? Sempre tem um porquê. Ele já tinha entendimento, já tinha consciência e estava sofrendo com a resignação, né? Ele não reclamava, estava passando pela prova. Exatamente. Na verdade, nessa situação aí, pode ter sido isso que vocês estão falando, não é? Mas pode ser simplesmente alguém que às vezes praticou o mal nessa vida, suponhamos, às vezes nem foi numa vida passada, e está colhendo aquela situação, né? Então, às vezes, quando a gente diz assim que ele tinha consciência, às vezes não quer dizer necessariamente que de uma vida passada, né? Exatamente. Às vezes pode ser dessa vida mesmo. Pode ser dessa vida, né? Ou talvez uma intuição lá no fundo, né? De uma vida passada. Não quer dizer que ele saiba claramente o que aconteceu.
É importante destacar, no entanto, né, apesar dessa lembrança que a senhora está falando, né, que nem todos os casos são desse tipo. Não é que às vezes aquela pessoa pode até não dever algo, mas pede para passar por aquela prova. Então, nem todo mundo que Exato. passa por aquilo ali é porque, por exemplo, foi mal numa outra vida. Às vezes a prova é para os pais, às vezes a prova é para a Aham. esposa, é para os filhos, às vezes pode ser que seja para todo mundo. Então, não dá para dizer que todo caso é igual. Não, cada caso é um caso. Com certeza. Creio que todo mundo captou essa ideia, gente. Pode ser dessa vida, pode ser de outra, pode ser porque foi mal, entre aspas, ou não. Todo mundo tá Eu entendi, porque N outras também coisas. é como você também pode ser o quê? Nessa vida ser um alcoólatra. Aí vai ao médico. Aí o médico diz, tá, tem que parar de beber. Aí você continua. Termina você tendo suicídio, né? Com Exato. suas próprias mãos. Essa é a mesma vida. É importante que a gente faça esses comentários, porque por mais que às vezes a gente tenha compreendido, todos nós tenhamos compreendido, há pessoas que vão escutar também a gente posteriormente. Então, assim, Com certeza. pode ser alguma coisa que, para que eles também não, eventualmente, não entendam equivocado. Porque pelo que eu vejo das visualizações, tem sempre gente assistindo. Que bacana, que ótimo. E é bom sempre relembrar também, né, Ceci? Sim, Não só para os outros, mas a gente relembrando também, né? Você vê quantos livros a gente já leu aí, já comentou, e volta e meia a gente vem comentando algumas coisas, né? Bem bacanas. É bom para relembrar, com para certeza. reforçar a ideia. Muito bom mesmo. Deixa eu ver. Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Aí a gente comenta mais. Deixa eu ver. Pronto. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Ivo indagou. Vou só repetir para a gente refletir, tá? Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? O que é que vocês acham? Pode, né? Acredito que pode. É uma escolha que é feita, como Cecília explicou aí nesse instante. Isso aí. Continuando aqui, sim. Às vezes o espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro-os que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. Essa foi a resposta dada lá na aula de conclusão do capítulo, né? Ação e reação. Vamos mais uma aqui. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de mais ações, se suicidar? Marcela perguntou. É um pouco do que Quitéria comentou nesse instante, né? O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de mais ações, se suicidar? O que é que vocês acham? Ela quita um karma negativo ou piora a situação? Piora a situação, né? Por que piora? Piorar, não. Eu acho que ela vai estacionar, porque a gente não regride. Mas ela pode ter aproveitado essa reencarnação, podia ter melhorado, estacionou, volta com o mesmo problema. Eu entendi o que, acho que Dona Ana que falou, né? Que piora a situação. Eu entendi como que, tipo, o que tava ruim piora um pouquinho. O que tava negativo fica mais negativo ainda. Ó, Opa, deixa eu ver aqui. Teve alguma. 15 minutos. 15 minutos. O que é que acontece? É como Quitéria diz, a gente não regride, você não involui, não é? A gente caminha pela estarada do progresso, ou evolui ou estagna. Só que aí o que é que vai acontecer nessa situação
né, que ele relata. Porque numa próxima encarnação ele pode vir, né, nessa situação com mais sequelas. Essa piora, entre aspas, seriam talvez das sequelas, mas não no sentido de regressão espiritual, né? Porque quando a gente vai e comete o suicídio, a gente lesiona o nosso corpo físico, mas também a gente vai lesionar o nosso corpo espiritual. Então ele pode aparentar talvez, não é, mais sofrimentos. Mas quando a gente diz que a gente não regride, é porque aquilo ali já estava dentro dele, apenas não tinha aparecido ainda. Só externalizou. Ele já tinha aquelas tendências todas. Então é por isso que a gente diz que não regride. Tanto que às vezes a gente diz assim, a humanidade parece que piora. Não, a humanidade não piorou. O que existe ali é o quê? Aquelas tendências às vezes já estão escondidas, ocultas dentro das pessoas e acontecem determinadas situações que elas externalizam. Então a gente tem essa falsa ideia. Às vezes é uma falsa ideia, dependendo da situação. Com certeza. No caso aqui do meu filho, que nasceu com esse problema, ele tem problema de autismo e também neurológico. Ele não está nessa vida fazendo mais débito, entendeu? Porque ele não sai de casa, não deseja o mal, ali no silêncio dele. Ele pode estar resgatando os problemas dele e a gente somos os causadores, os pais, no caso, estamos aprendendo com ele. Se a gente se revolta, não aceita, abandona, aí a gente pode estacionar e ter que voltar com um problema maior ainda para se resolver. Eu creio que seja assim. E suponhamos, nesse exemplo que você deu, suponhamos que ele tenha o espírito dele, né? Porque quando está aqui, quando ele está assim, né? Ele está com alguns sentidos, vamos dizer assim, ocultos. Mas, por exemplo, quando ele dorme ou quando ele se desprende, o espírito ainda conserva, né? Algumas outras coisas, né? Algumas liberdades de faculdades, apesar dessa situação. Então, o que é que vai acontecer? A depender do caso, claro. Mas aí, o que é que vai acontecer aí? Suponhamos que ele aceite com resignação, tenha aceitado tudo isso com resignação, e vocês não. Às vezes podem voltar com ele ou com outros, não é? Em situações semelhantes. Com certeza. É complicado a gente falar em cima de exemplos, Porque pode ser uma coisa como pode ser outra. Exatamente. Não dá pra dizer Cada que é caso tudo um preto caso no e a gente não branco. tem conhecimento do todo, né? Isso. O que Tere Mas fala é em relação a algumas mais ou coisas menos que ela, né, que ela talvez tenha tomado ou não conhecimento, né? Mas ainda assim a gente não tem conhecimento de coisas anteriores a isso. Exato. Mas o importante é quando a gente está passando qualquer pessoa, não importa a gente querer saber o que passou. Exato, é você tentar pegar o daqui pra frente. Exatamente. Você agora se perdoando ele e tentando ter uma relação agora de amor, de perdão, de cuidado, de carinho, Você falou para tudo. poder resolver. Não, o que Gilmácia fala é apenas para que a gente não generalize o caso, por exemplo, do seu menino para o caso de outras pessoas, entende? Ao menos eu entendi desse modo que o Gilmácia falou. Para a gente não generalizar o caso do seu filho para de outras pessoas, porque é um caso específico. O caso de outras pessoas que talvez estejam numa aparente situação semelhante pode se originar de outras coisas, como cada situação. Isso. Por isso que eu fiz a referência de talvez você ter alguns outros conhecimentos, só por isso. Mas o importante, claro, é o daqui pra frente, que é que a gente vai poder fazer de melhor. Pronto. No caso dele, como ele está reagindo nesta encarnação a essa atual situação, no momento que ele está consciente, no momento em que ele está lá em sono profundo, que o espírito está mais, o espírito vírgula, né, o corpo está mais desligado, e como você falou aí, Quitéria, que é a chave de tudo. Se estamos agindo com amor, se estamos praticando a caridade, se estamos sendo verdadeiros e, no caso, realmente aprendendo, né? Fazendo bem. Esse é o mais importante. O não escorregar, é fazer o bem. Vamos lá. Vamos só adiantar um pouquinho para fechar esse capítulo. Então, cadê? O que acontece se alguém sofrendo muito pela reação de más ações se suicidar?
Além de não quitar o seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médio que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina. Tem o karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor. Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele, talvez, se continuar a recusar-se a trabalhar com a mediunidade. A dor sábia virá como reação. Vimos o deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam. Por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Esse espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo. Será atendido e internado no hospital, numa ala própria para os irmãos com deficiência mental, e dependerá dele a sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez, e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não, ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência, tendo passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Tinha algumas horas livres, então fui visitar a vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Fui também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada dessa forma. Ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receberem sentimos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram um símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso, contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você, a Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. E assim acabou o capítulo 10. E aí, pessoal, o que foi que vocês acharam desse finalzinho aí? Viu que eles acabaram comentando o que a gente comentou também? Do cada caso é um caso, não generalizar. O que vocês acharam de tudo? Dona Dinha, Betinho, Rose, positivo, Netinha, Miséria, Cecília. Nossa, tá acompanhado aí de tudo que a gente achou interessante nesse capítulo. Ou tá todo mundo com preguicinha? Ó, o que falou aí, viu? Não deixe para depois o que pode fazer hoje. Com certeza, a gente tem que aproveitar, né, todos os momentos. Tudo é aprendizado. Que a gente tenta uma forma e vai conversando. A gente tem que ter uma conversa que a gente vai tendo. Tá todo mundo com suas, né, com suas dúvidas. E aí vai se
uma palavrinha que representa esse capítulo aí de ação e reação. Uma palavrinha que vem aí à mente de vocês. Qual palavra seria sobre esse capítulo? Para mim, amor e perdão. Bom, legal. E aí, uma palavra que represente o que a gente viu nesse capítulo. Quiser, a gente ajudou com duas aí, né? Amor e perdão. E aí, quem pensa mais? O capítulo falou sobre ação e reação, né? Vários exemplos. O que marcou vocês aí? Pra mim que cada um colhe, né, aquilo que planta. Você não vai colher algo diferente do que plantou. Ó, colheita. Isso aí. Que mais? Não dá para o outro o que eu não quero para mim. Perfeito. Uma palavra que represente isso que Dona Ana falou aí, qual seria? Não dá ao outro aquilo que eu não quero pra mim. Pensei em caridade aqui, mas tem outra, não? Não fazer ao outro aquilo que faz comigo. Eu acho que é consciência. Consciência. Paciência. Não, Com certeza. consciência. A consciência. Isso aí. Consciência ajuda muito. Ajuda muito e dói, né? Porque enquanto a gente não conhece é fácil, mas depois que a gente tem consciência das coisas, tem consciência do que é certo e do que é errado, a gente é levado a fazer aí esse certo. Mas a gente estuda e faz o possível e cada dia a página em branco, né, do livro, da vida, a gente dá pra trabalhar, né? Trabalhar, exatamente. Porque, na verdade, uma coisa a gente tem consciência que a gente recebe de volta tudo que a gente dá. Perfeito. Né? E aí, Donadinha, Betinho, quer falar aí uma palavrinha? Não, estou escutando. Eu tô ouvindo um sonzinho aqui, não sei de quem, né? Mas bem bacana, viu, gente, essa reflexão aqui de vocês. Olha uma palavra boa aí, reflexão. Pra vir essa consciência, né, Rose? Sim. Pra não... Que a gente vai obtendo, né? Aí você vai diminuindo e até que você haja, você já pensa melhor que mais tarde você não deve agir daquele jeito. Então, quando a gente aprende a ter consciência, a gente tem um aprendizado. Isso aí. Fico vendo o azulzinho aqui, acho que alguém vai falar. Tô vendo o azulzinho aqui entonadinha. Bacana, gente. Tem um minutinho aí. Que Deus abençoe todos e um bom fim de semana para todos. Um mês de semana. Perfeito. Que a gente continue cada vez mais. Que a gente seja cada vez melhor antes. Que a gente reflita, que a gente se conscientize da importância, né, de continuar por bem fazendo. A gente pode, a gente deve. Só pensar direitinho e fazer da melhor forma para nós e para os outros. Tenha uma ótima semana, viu, gente? Que Deus abençoe, fique bem. Até domingo. A gente vê aí o capítulo 1. Muita sabedoria para todos. Tá vendo? Amém. Pra vocês também.